Utilizamos o processo de fundição para fazer as ligas metálicas e para reaproveitar rebarbas e limalhas. Nesse processo, os metais são submetidos a altas temperaturas. Uma vez em estado líquido, são derramados em moldes específicos e solidificados para formar lingotes ou barras. Para realizar o processo, é necessário separar o material. Maçarico. É indicado o uso de maçaricos de oxigênio e gás, ou ar comprimido e gás. Em pequenas quantidades de metais, é possível utilizar o maçarico de bancada. Além do maçarico, você vai precisar usar cadinho, suporte para cadinho, lingoteira ou rilheira, bórax, cera de abelha e pinça. Coloque o cadinho no suporte. É importante que o cadinho, à primeira vez, seja preparado com bórax, criando assim um fundo parecido com cerâmica. Pese os metais de acordo com a liga a ser feita. Aqueça o cadinho por inteiro e coloque os metais a serem fundidos com um pouco de bórax. Caso a liga tenha metais de pontos de fusão diferentes, é aconselhável colocar os metais com menores pontos de fusão primeiro. Segure o cadinho pelo cabo do suporte e coloque fogo, fazendo movimentos circulares. Esse movimento do metal no cadinho ajuda a dissolver os óxidos e impurezas empurrando-os para as bordas. Quando os metais alcançam seus pontos de fusão, passam do estado sólido para o líquido, formando uma liga. Despeje o material fundido lenta e continuamente na lingoteira, sem tirar o maçarico. E atenção, a lingoteira deve estar lubrificada com cera de abelha e posicionada sobre uma superfície nivelada. Também deve estar aquecida. O metal líquido pode espirrar, caso seja colocado sobre a lingoteira fria. Deixe o metal esfriar um pouco e coloque em solução ácida para a decapagem, ou seja, a retirada de óxidos e bórax. Caso seja necessário, quebre os excessos de bórax com martelo antes de colocar o metal no ácido. Retire o lingote da solução e coloque em água com bicarbonato para neutralizar. Agora a peça fundida está pronta para ser laminada ou trefilada. Importante: cuide da sua segurança. No processo de fundição, é fundamental o uso de óculos de proteção e máscara. O local deve ser bem arejado. Se possível, deve possuir um exaustor. Como transformar uma barra ou um lingote em chapas, fitas ou fios? É hora de conhecer os processos de laminação e trefilação. O processo de laminação consiste em passar o metal previamente fundido entre dois rolos compressores giratórios. Você vai precisar de um laminador que pode ser elétrico ou manual. Importante: o uso do laminador elétrico exige extrema cautela. Nada de distrações. Cuide da sua segurança. É importante que o metal esteja recozido, pois aquecido ele se torna mais maleável e corre menos riscos de fraturas. Regule os rolos do laminador antes de começar a passar o metal. Cuidado para não fechar demais. O metal deve passar gradativamente até a espessura desejada. Assim, cada vez que o lingote passar, ajuste a distância entre os rolos, fechando meia volta. Você vai notar que, aos poucos, o metal vai perdendo a maleabilidade. Sempre que ele endurecer, é necessário realizar novamente o processo de recozimento. Em caso de laminação de fios quadrados e meia cana, observe a graduação decrescente dos tamanhos. É necessário passar o lingote por cada sulco, ajustando os rolos a cada passada. Comece pelo maior. Quando os rolos estiverem totalmente fechados,
abra e passe para o sulco seguinte. Repita o processo até a espessura desejada. Para transformar o fio quadrado em fio redondo, de menor diâmetro, utiliza-se o processo de trefilação. O processo de trefilação consiste em passar o fio através de uma matriz, chamada fieira, reduzindo seu diâmetro e estirando seu comprimento. Esta é a matriz, uma placa de metal com diversos furos cônicos em ordem decrescente de tamanho. Além da fieira calibrada, você vai precisar de um torno ou morsa, alicate de pressão, cera de abelha. Comece fazendo uma ponta no fio com o auxílio de uma lima. Em seguida, é necessário recozer o fio. Lubrifique com cera de abelha e deixe esfriar naturalmente. Prenda a fieira em um torno fixado na mesa. A mesa deve estar fixada na parede. Coloque a ponta do fio no orifício correspondente ao seu diâmetro. Com um alicate, puxe o fio até que ele passe totalmente pela fieira. Repita a operação, passando o fio pelos furos em ordem decrescente, sem pular nenhum deles até o diâmetro desejado. O metal vai perdendo a maleabilidade, portanto, não se esqueça de recozer o fio sempre que necessário. O processo de serrar é uma técnica fundamental na ourivesaria. Apesar de simples, requer prática e muita perícia. Em primeiro lugar, é preciso montar o arco de serra de maneira correta. Encoste a parte superior do arco na bancada, apoiando o cabo em seu peito. Assim, você fica com as mãos livres. Escolha a serra adequada ao seu trabalho e a posicione de forma que os dentes fiquem voltados para fora e para baixo, na direção do cabo do arco. Dessa maneira, a serra corta sempre que puxamos e não quando empurramos. Ajuste a altura do arco, fixando com a borboleta que fica na parte de trás do arco. Prenda a lâmina na parte superior do arco e pressione de modo a diminuir a sua abertura. A serra deve ficar reta e bem esticada. Uma maneira de descobrir se a tensão está adequada é dedilhá-la levemente. Assegure-se de que um som de vibração é emitido, como a de uma corda de um violão. A ferramenta está pronta para o uso. O ângulo de corte deve ser sempre perpendicular ao metal. Apoie o metal em uma estilheira, segure muito bem para que ele não saia do lugar. Comece a serrar fazendo uma pequena pressão para criar um sulco. Depois, deslize suavemente o arco fazendo movimentos em elipse. Nunca faça força para serrar o metal. Se necessário, lubrifique a serra. Qualquer oscilação para os lados, ela pode se partir. Com a serra, é possível fazer cortes retos, curvas, cantos vivos e vazados. Para cortes retos, desça pressionando levemente a serra e suba afastando, seguindo uma linha reta. Para serrar curvas, o movimento deve ser feito com o pulso, seguindo a curva. Para serrar um canto vivo, muita atenção. Não vire simplesmente a serra em outra direção para formar o ângulo. Ao chegar ao ponto de virar, mantenha o movimento da serra no mesmo lugar enquanto gira a placa. Quando a serra estiver alinhada com a direção desejada, aí sim siga serrando. Para serrar uma peça vazada, é preciso primeiro fazer um orifício com uma broca para introduzir a serra. Solte um dos lados da serra no arco, introduza no furo e prenda novamente fazendo a tensão necessária. Não se esqueça de guardar as sobras resultantes dos cortes. Lembre-se,
O material pode ser reaproveitado. Não desperdice. Desbastar, esculpir, raspar, polir. Para todas essas ações, o ourives tem à disposição uma ferramenta fundamental: a lima. Existem vários tipos de limas. Escolha o formato adequado de acordo com o tipo de superfície a ser trabalhada e o grau de desgaste desejado. Para limar superfícies curvas, usamos as limas com perfil meia-cana ou amêndoa. Para superfícies planas e convexas, usamos as limas triangulares ou quadradas. Para furos, devemos utilizar as limas redondas. As limas possuem diferentes graus de abrasividade. As mais grossas desbastam mais rápido, tirando mais metal. As mais finas são usadas para acabamento. Segure a lima sempre pelo cabo, evitando segurar no corte. A umidade das mãos pode enferrujar a ferramenta e diminuir a sua vida útil. Pelo mesmo motivo, a peça a ser limada não deve estar molhada. O metal deve ser apoiado na estileira para ficar bem firme. As limas têm dentes voltados para frente e, ao contrário da serra, devemos fazer o movimento de empurrar. O movimento deve ser longo, único e sempre para frente. Uma ligeira pressão é o suficiente para que a lima desempenhe o seu papel. Vamos ver alguns exemplos. Para tirar o excesso de solda de uma aliança, use uma lima de perfil chato para o lado externo e uma lima de perfil meia-cana para a parte interna. O movimento da lima deve acompanhar a aliança. Para deixar uma chapa bem reta, escolha uma lima de perfil chato, fazendo movimentos contínuos, sempre para frente. Para limar pequenos vazados ou detalhes, utilize limas menores e com perfil adequado a cada desenho. Para limar excesso de metal, comece com uma lima mais grossa e depois passe para uma lima mais fina. O movimento deve sempre acompanhar o desenho da peça. Para ter maior firmeza, prenda peças pequenas no morcego. Não se esqueça de guardar as limalhas resultantes do processo. Elas podem ser reaproveitadas. O recozimento é uma técnica simples, que consiste no aquecimento dos metais para que se tornem maleáveis e mais fáceis de serem trabalhados. É um procedimento presente em todas as etapas de confecção de uma joia, já que alguns processos endurecem as ligas, tornando o trabalho mais difícil e oferecendo o risco do metal se partir. O metal possui uma ordenação molecular. Quando submetido a deformações, essa estrutura fica mais densa, tornando o metal mais rígido. Durante o processo de recozimento, os cristais se afastam e essa estrutura interna volta a ficar mais relaxada e o metal mais maleável. Para recozer o metal, utilize um maçarico de gás ou com oxigênio e gás e aqueça toda a peça até obter um tom levemente rosado. O resfriamento do metal pode ser feito em diferentes meios, na água, no álcool ou no ar. O ideal é deixar resfriar naturalmente no ar, principalmente o ouro. Isso porque o resfriamento rápido provoca a têmpera do metal, e quanto mais rápido o resfriamento, mais severa será a têmpera. O trabalho de um ourives é semelhante ao de um escultor. É preciso técnica e arte para transformar metais em joias. O processo de modelagem exige a utilização de ferramentas adequadas a cada finalidade.
Utilizamos o tribulé redondo para moldar peças circulares como alianças, anéis e braceletes. Com o metal recozido, modelamos com o auxílio de um martelo de madeira, borracha ou plástico. Com o fio bem recozido, modelamos os elos ao redor de gabaritos com a espessura desejada. Os dados de bola são blocos de metal utilizados com o auxílio de embutidores para confeccionar peças com formato de bolinhas e pastilhas. O dado possui cavidades de diversos tamanhos e embutidores correspondentes. Para auxiliar na modelagem, também utilizamos o martelo. Para sua modelagem, contamos com o auxílio da chatoneira. A peça é introduzida na chatoneira após ser previamente soldada e recozida. Utilizamos o dado de ranhura para modelar formatos de telhas e charneiras. Nesse processo, usamos também martelos, gabaritos e embutidores de tamanhos adequados. A técnica de cravação de gemas em virolas tem sido feita há centenas de anos. Para modelar uma virola, envolve-se a pedra com uma fita de metal recozido. Para auxiliar a modelagem, podemos usar o tribulé com formato adequado à pedra. Os alicates são ferramentas fundamentais para a ourivesaria. Possuem formatos e funções diversas e ajudam a modelar chapas, fios e fitas. Soldar é unir duas ou mais peças metálicas utilizando um metal de ponto de fusão inferior. Uma boa solda é aquela que tem como resultado uma união perfeita, sem falhas, rachaduras ou manchas. Veja agora como realizar o processo de maneira correta. Em primeiro lugar, separe o material: maçarico, um kit com refratários, telas e colmeias para apoiar as peças, um fluxo para a solda, pincel, ácido sulfúrico ou sal branqueador para decapagem, água com bicarbonato e pinças. As peças devem estar bem limpas, sem oxidação ou gordura, e bem unidas. Se necessário, prenda com fio de ferro. Normalmente utilizamos 3 tipos de solda: forte, média e fraca. Devemos sempre começar a usar uma solda forte de alto ponto de fusão. Lixe a solda para tirar qualquer oxidação superficial ou gordura. O uso do fluxo é fundamental. Ele ajuda a solda a fluir e evita a formação de óxidos que normalmente aparecem com calor. Passe na parte a ser soldada e na própria solda. Com o auxílio de uma pinça, coloque a solda na junção e continue aquecendo a peça. A solda vai correr para onde a temperatura estiver mais quente. Por isso, aqueça toda a peça a ser soldada. Existem no mercado algumas marcas de fluxos próprios para soldas de metais nobres. Todos eles possuem uma base de bórax ou ácido bórico. Acertar na quantidade de fluxo a ser utilizado na peça também é importante. Lembre-se de que a solda corre pelo fluxo. Um erro muito comum é concentrar o calor na solda. Cuidado! Dessa forma, ela perde parte dos elementos de sua liga, modificando seu ponto de fusão. Só depois da peça aquecida é que podemos concentrar o fogo na solda. No processo de soldagem, podemos utilizar um maçarico portátil, um maçarico a gás ou ainda um maçarico de gás com oxigênio. A chama possui cones com cores diferentes. Essas cores indicam a intensidade do calor. A parte azul é a zona oxidante e concentra a maior quantidade de calor. A parte amarela é a chama redutora, onde há pouco calor.
O local ideal da chama a ser utilizado para o processo de soldagem de metais nobres é entre os dois cones. A chama redutora tem a cor amarelada e pouco oxigênio. A chama oxidante possui oxigênio em excesso. A chama fica muito azul e barulhenta. É desaconselhável para soldas, pois o oxigênio aquecido facilita a formação de óxidos. A chama ideal para a soldagem é a chama neutra, o meio termo entre as chamas redutoras e oxidantes. De acordo com o tamanho das peças, escolhemos o bico de maçarico. Para peças menores, mais delicadas, use um bico pequeno. Passe o fluxo no local a ser soldado e na solda. Aqueça toda a peça e, em seguida, coloque um palhão ou bolinha de solda na junção. Aqueça até a solda correr. Para soldar elos, coloque nas junções pequenos pedaços de solda em formato de palhão ou bolinha. Não se esqueça de passar o fluxo para a solda. Passe o fluxo para a solda no local a ser soldado, na solda e no elo. Derreta a solda no elo, aqueça a peça toda. Em seguida, coloque o elo no lugar desejado e continue aquecendo até a solda correr. Para colocar um pino, derreta uma solda na ponta do pino, que deve estar limado, reto, para dar maior contato com a base. Passe o fluxo, aqueça a base de metal primeiro e em seguida apoie o pino no local desejado. Aqueça até a solda correr. Cuidado para não retirar o pino enquanto a solda ainda estiver brilhando. Para aplicar uma peça, coloque a solda, aqueça e espalhe sobre toda a peça com o auxílio de uma ponta ou um fio de ferro. Coloque a peça já com a solda sobre a base a ser aplicada e volte a dar calor. Não se esqueça de passar o fluxo em todas as etapas. Para colocar um fundo em uma virola ou bata, corte a chapa de base um pouco maior e distribua as soldas por fora ao redor da virola. Coloque o fluxo no local a ser soldado e na solda. Aqueça a peça toda, utilizando primeiro uma chama boba, sem ar, para fixar as soldas e evitar que saiam do lugar. Em seguida, com a chama normal, aqueça toda a peça até a solda derreter. Você pode soldar as garras uma a uma ou em grupo. Derreta um pequeno pedaço de solda em cada garra. Posicione a garra no lugar desejado e aqueça até a solda correr. Não se esqueça de passar o fluxo no local em que será soldada a garra. Depois de posicionar o forro dentro do anel, coloque a solda ao redor da peça e aqueça. Esse processo é feito girando o anel. Ao utilizar o maçarico, fique atento. A temperatura muito elevada provoca maior oxidação, o que torna a decapagem mais difícil e pode causar manchas. Depois da soldagem, o metal fica coberto de óxidos e bórax. Por essa razão, devemos fazer a decapagem. É um processo sobre a superfície metálica que visa a remoção de oxidação, gorduras e impurezas. A decapagem é feita em uma solução ácida, normalmente ácido sulfúrico ou sal branqueador. O preparo da solução deve ser feito em lugar ventilado, com o uso de máscaras de proteção. O ideal é que os ácidos estejam quentes,
pois desse modo a decapagem acontece mais rápido. Caso a peça esteja amarrada com fio de ferro, retire o fio antes de colocar a peça no ácido, pois o fio de ferro reage com o ácido, deixando a peça levemente rosada. Para manusear as peças no ácido, use apenas pinças de cobre, madeira ou plástico. Depois da decapagem, coloque a peça em uma solução de água com bicarbonato para neutralizar. O líquido pode entrar em peças ocas. Para retirá-lo, devemos aquecer a peça. A peça está quase pronta. É hora de corrigir imperfeições, retirar marcas de limas, excessos de soldas e manchas de oxidação. A fase do acabamento exige técnica e paciência, e nesse processo, saber usar as lixas é fundamental. O lixamento de uma peça ocorre em várias etapas e de forma gradativa. As lixas mais adequadas para acabamento são as lixas d'água com granulações que variam de 2.500 até as de série 200. Os números indicam a quantidade de grãos por área, ou seja, a lixa 2.500 é a mais fina e as da série 200 a mais grossa. Utilizamos as lixas sempre da mais grossa para a mais fina. Não pule nenhuma granulação, pois cada uma das lixas retira gradativamente as marcas da anterior. Enrole a lixa cortada em tiras no mandril. Caso seja necessário, prenda com fita adesiva. Prepare os mandris com as lixas em ordem de granulação. Você pode lixar com o auxílio do motor de chicote. Coloque o mandril, segure a peça firmemente e passe cada lixa em toda a sua superfície. Também é possível lixar as peças utilizando talas de madeira. Para superfícies retas, passe a lixa sobre o taz ou envolta em uma tala de madeira. Depois de bem lixada, a peça estará pronta para o polimento. Os abrasivos de borrachas são muito utilizados na fase de acabamento. São ótimos para tirar marcas de excessos de soldas e imperfeições. Cada cor de borracha possui uma abrasividade diferente. Tenha muito cuidado para não criar sulcos na peça. Para o polimento, existe uma máquina específica, a politriz. Também é possível utilizar o motor de chicote e o tamboreador, conhecido como rola-rola. A politriz deve estar bem fixada à bancada. Antes de começar, é importante separar cada pasta de polimento com suas respectivas escovas. É necessário utilizar uma massa de polir de grão grosso. São dois os tipos de escova: de crina, mais abrasiva, ou de algodão, menos abrasiva. Com o polimento, o metal esquenta. Portanto, é aconselhável usar luvas e dedeiras. É importante segurar a peça com firmeza, girando para que ela seja desbastada por igual. A massa de polimento ajuda a tirar as manchas negras e deixar a superfície do metal bem lisa. Para o polimento interno de alianças e anéis, use cones apropriados, cada um também com suas respectivas pastas. Depois da peça bem polida, lave com água quente, sabão de coco e amônia para retirar qualquer vestígio da massa. Em seguida, é necessário polir com uma massa de grão fino para que seja dado brilho. Existem no mercado vários tipos de massa para polimento, brilho e alto brilho. As escovas para o brilho devem ser de algodão ou flanela. Não é necessário o uso de muita pasta, o excesso pode causar manchas. Para acabamento interno das alianças e anéis, use feltros próprios. Depois do brilho, lave a peça novamente com água quente, sabão de coco e amônia. No processo de polimento, é indicado o uso de óculos de proteção e máscaras.
Transformar um bloco de cera em modelo de joia. Um trabalho que exige técnica, habilidade e arte. Cada detalhe desse processo é importante, desde a escolha da cera mais adequada até o acabamento final. As ceras são encontradas em cores e formatos diferentes. A cera verde é a mais dura, seguida da azul e da roxa. Existem formatos próprios para todos os tipos de joias, da aliança ao bracelete. A escolha certa do formato facilita o trabalho e evita desperdício de material e tempo. Para desenhar ou riscar o molde, utilizamos linhas de referências. Elas servem para marcar detalhes como o nível da mesa e o centro do anel, as laterais, os contornos, as medidas de largura, altura e espessuras. Para esculturas, existe uma técnica especial: colar um adesivo com o desenho na cera e marcar pontilhando com agulha ou ponta seca. As marcas das linhas não podem ser profundas, basta que sejam visíveis. Para a marcação, existem à disposição diversas ferramentas de precisão. Ponta seca. Deve ser fina e afiada. Para que essas linhas fiquem mais visíveis, podemos utilizar talco depois da superfície riscada, retirando o excesso com um pano. O compasso é útil para marcar linhas de segurança, espessuras, larguras e círculos. Na maioria das marcações, devemos girar a peça e não o compasso. Os gabaritos facilitam muito o trabalho do modelista. Existem no mercado gabaritos específicos para modelagem em cera. Para utilizar os gabaritos em forma de círculos e elipses é fácil. Encontre o centro da peça, traçando 2 riscos em forma de cruz, onde as linhas de referências dos gabaritos se apoiarão. Os moldes podem ser desenhos feitos em papel vegetal, fotos ou papel impresso. Eles são colados na cera para a transferência do desenho. A serra própria para a cera tem a forma espiral, ideal para materiais macios e pastosos. Caso seja necessário, coloque a cera no esquadro para fazer as marcações. Todo cuidado é pouco, o material é frágil. O movimento da serra deve ser suave. Assim é possível obter um corte reto e preciso. Para cortar um tubo de cera, gire a peça enquanto usa a serra. Assim, o corte fica por igual. Para serrar linhas curvas, é importante manter a serra na posição vertical, fazendo movimentos de baixo para cima enquanto a peça é lentamente girada. Usamos a lima para suavizar as marcas da serra, tirar o excesso de cera, nivelar a superfície e modelar. Existem limas próprias para modelagem em cera, mas podemos utilizar também as limas iguais da ourivesaria. Observe sempre as linhas de referência. O molde deve estar bem apoiado e a lima deve ser levemente pressionada para frente e afrouxada quando puxada para trás. Para evitar deixar sulcos no modelo, utilize limas mais largas em superfícies maiores. Para limar curvas externas, utilize uma lima reta, mas o movimento deve ser curvo para que a peça não fique facetada. Nas curvas internas, utilize uma lima meia cana ou redonda. Em caso de cantos vivos internos, utilize uma lima de perfil quadrada, triangular ou reta. Para chegar ao diâmetro desejado de um anel ou uma aliança, utilize o tribulé raspador, girando a peça lentamente no sentido horário. Para conferir a medida do diâmetro interno do anel, utilize o pau de medida. Depois da peça serrada e limada, é hora de dar forma ao modelo. Várias ferramentas podem ser utilizadas nesse processo. Limas e lixas, especialmente as mais finas, espátulas, principalmente em esculturas, raspagem, acabamentos internos e externos.
bisturi para raspagem de material, traços de linhas, acabamentos detalhados ou retoques em cantos vivos. Buril para marcar sulcos e pequenos detalhes. Brocas e fresas para desbastar. As fresas mais usadas são as bolas e espigas, utilizadas no motor de chicote. Esse processo exige alguns cuidados. Para evitar erros e o aquecimento da cera, utilize uma rotação mais baixa. O modelo e a sua mão devem estar sempre bem apoiados. Para modelar relevos, podemos também optar pelo preenchimento com cera derretida. Para isso, utilizamos pirógrafos, ferro de solda ou canetas apropriadas. Os pirógrafos e canetas possuem pontas bem finas, portanto, são ótimos para fazer texturas e pequenos reparos. A solda na modelagem é feita com cera quente, utilizando o ferro de solda, pirógrafo ou a caneta. Tome cuidado para que as partes estejam bem unidas antes da soldagem. Espere a cera esfriar para continuar modelando. Antes da fase de desbastamento interno, utilize limas finas e lixas para fazer um pré-acabamento do modelo. Não se esqueça de marcar uma linha de referência para a bata. O desbaste é feito com fresas, com cuidado para chegar à espessura certa. Espessuras grossas tornam a peça muito pesada, encarecendo o produto final. Espessuras muito finas podem causar falhas e rachaduras na peça fundida, além de impossibilitar um futuro trabalho de cravação. Para verificar a medida exata da espessura, utilize o espessímetro. Uma dica interessante, muito usada, é colocar o modelo contra a luz e verificar a cor e a transparência da cera. Depois, compare no gabarito de espessuras. O modelo de cera pode ser polido ou com texturas. Para o acabamento final, usamos lixas d'água finas. As lixas vão tirar as marcas de limas, riscos e imperfeições. As lixas devem ser usadas sempre da mais grossa para a mais fina. No caso da modelagem em cera, devemos evitar as lixas mais grossas, pois a cera é muito macia. Também pode ser utilizada uma esponja com manta abrasiva. O uso de um algodão com benzina deixa a cera bem polida. As texturas podem ser feitas a frio ou a quente. As texturas a frio podem ser feitas com fresas, brocas, pontas, limas, lixas, bisturis ou espátulas. Nas texturas a quente, acrescentamos cera derretida utilizando pirógrafos, canetas, ferros de solda e pistolas.
A prototipagem rápida desponta como uma das principais técnicas para a otimização da produção de joias. Também conhecida como impressão 3D, é capaz de materializar desenhos virtuais desenvolvidos em softwares específicos. Dentre eles, o rinoceros, utilizado aqui neste vídeo. O modelo virtual pode ser verificado por todos os ângulos e deve ser construído exatamente como se fosse um sólido. Ou seja, não devem existir vértices, faces ou arestas desencontradas, por menores que sejam. Nessa fase é possível calcular o peso estimado e o custo final da peça. O próximo passo é converter esse desenho para o formato de malha, ou seja, suas faces serão transformadas em minúsculos triângulos. Dessa forma, ele pode ser utilizado em qualquer método de impressão 3D. Os principais métodos de impressão 3D utilizados na joalheria são a fresagem CNC e a estereolitografia. Vamos ver agora como funciona a estereolitografia, processo mais rápido e mais preciso. Em primeiro lugar, é necessário adicionar suportes ao modelo. Eles servem de apoio para que a peça não se solte da plataforma durante o processo de impressão. Em seguida, o operador deve calibrar a máquina. O modelo é construído em camadas sobre uma plataforma que fica situada abaixo de um reservatório com resina líquida. A duração desse processo varia de acordo com o tamanho do modelo. Depois da impressão, o modelo passa por um processo de limpeza e apuração. E os suportes são removidos. Esse trabalho deve ser realizado por um ourives. A fundição por cera perdida é um processo muito antigo que vem evoluindo ao longo do tempo. A primeira etapa é a confecção do modelo a partir do desenho da peça. O modelo é a matriz confeccionada em metal, cera ou resina, que servirá de referência para a fundição de uma peça. Antes de tirar o molde, devemos colocar no modelo um canal de alimentação, o duto, também conhecido como jito ou cabo. O duto serve para a injeção e saída de cera do molde e entrada do metal fundido. Quando os modelos são em cera ou resina, fixamos dutos de cera utilizando canetas próprias ou pirógrafos. O local de fixação dos dutos é fundamental. Cada tipo de modelo exige um local específico e, às vezes, o uso de canais auxiliares para ajudar na distribuição da cera ao ser injetada. Posteriormente, os dutos serão fixados no tronco da árvore de fundição. O molde torna possível a reprodução do modelo através da injeção de cera. O processo de preparo do molde é chamado moldagem. A moldagem pode ser feita através da vulcanização de borrachas especiais ou silicones. No caso dos silicones, a vulcanização pode ser feita a quente ou a frio. Na vulcanização a frio, utiliza-se um tipo de silicone chamado RTV, abreviação do nome em inglês Room Temperature Vulcanization, ou seja, vulcanização a temperatura ambiente. Esse material é composto de silicone e um catalisador. Nesse processo, utiliza-se uma bomba de vácuo para evitar a formação de bolhas. O silicone é derramado dentro do molde, que também deve ser submetido ao vácuo. Após a retirada da câmara de vácuo, o molde vai endurecer ao longo de 12 horas.
Abra com muito cuidado. A injeção de cera no molde de silicone deve ser a cópia fiel do modelo. Qualquer irregularidade resultará em defeito de fundição ou alterações no peso esperado. Na injetora de cera a vácuo, temos diversos parâmetros ajustáveis que permitem a automatização do processo. Lembre-se de que o molde deve ser limpo antes da injeção de cera. O bico injetor tem a dupla função de sugar o ar do interior do molde e injetar a cera. Depois da injeção de cera, o molde volta à posição inicial e após alguns segundos é liberado. Ele deve ser resfriado antes da retirada da cera. Essa parte do processo é muito importante, pois a qualidade final da peça fundida depende de uma boa injeção de cera. Por esse motivo, depois da injeção, o profissional deve verificar bem se não existem defeitos. Agora é a vez do profissional da fundição montar a árvore de cera. A árvore de fundição é o resultado da montagem de um conjunto de peças injetadas em cera, ligadas a um duto central mais grosso, também em cera, chamado tronco. A montagem deve ser feita agrupando peças com características de volume semelhantes e de acordo com o tipo de liga que será fundida. As peças em cera devem estar separadas entre si, não podendo se tocar ou vão grudar umas nas outras. A árvore montada é colocada sobre uma base, que deve ter seu peso previamente verificado e anotado. Depois, a base é pesada com a árvore instalada. De posse destes pesos, é possível calcular a quantidade de metal necessária para a fundição. A próxima etapa é colocar a árvore em um cilindro de metal perfurado ao longo de sua superfície. O cilindro deve ser vedado para evitar que o revestimento vaze entre os furos. O revestimento deve ser pesado e preparado de acordo com as indicações do fabricante. O ideal é utilizar água deionizada para evitar contaminação. A mistura deve ser feita a vácuo, evitando-se assim a formação de bolhas. Após o preenchimento do cilindro, ele deve descansar por 2 horas. Depois desse tempo, a base deve ser retirada e os excessos de revestimento por fora do cilindro devem ser raspados. Todo esse processo requer calma e muito cuidado. Assim, você evita bolhas e rachaduras no revestimento. É hora de remover a cera da árvore no interior do cilindro. A esse processo chamamos deceração. A deceração pode ser feita a seco ou a vapor. Seja qual for o método utilizado, é fundamental a completa remoção da cera no cilindro. Com a retirada da cera, restam as cavidades com a forma das peças, que posteriormente receberão o metal fundido. A deceração a seco é feita em uma estufa adequada ou em um forno apropriado que também serve para calcinar o revestimento. O cilindro deve ser colocado de cabeça para baixo. Assim, a cera derretida desce pela força da gravidade. Nesse processo, a cera escorre pelo tronco da árvore e é coletada por uma bandeja. A fase de deceração faz parte da calcinação, processo que torna o revestimento resistente o bastante para receber o metal fundido. Esse processo dura aproximadamente 13 horas. Para evitar rachaduras e outros defeitos, deve acontecer de forma gradativa, atingindo a temperatura de 730 graus Celsius. Neste patamar, o cilindro deve permanecer 3 horas, é quando ocorre a calcinação. Depois, a temperatura do forno deve baixar para 660 graus e deve-se aguardar 1 hora para que a temperatura do cilindro se equipare à temperatura do forno. Então,
o cilindro é retirado do forno e levado diretamente para a máquina de fundição. Na etapa da fundição, ocorre a injeção do metal no cilindro, preenchendo as cavidades formadas pela árvore durante o processo de desceração. Primeiro, o metal é pesado de acordo com a liga a ser usada. Em seguida, é colocado dentro da máquina de fundição. O cilindro é retirado do forno e levado diretamente para a máquina de fundição, onde é colocado em um compartimento apropriado. O cilindro deve permanecer quente o suficiente para receber o metal fundido. Caso contrário, haverá um choque térmico e ocorrerá a rachadura do revestimento. A máquina é acionada e o metal é injetado para dentro do cilindro. Depois do processo acabado, o cilindro deve ser retirado e deve descansar por aproximadamente 10 minutos. Por fim, o cilindro é mergulhado num tanque de água, onde ocorre a desintegração do revestimento. Desse modo, a árvore, agora em metal, fica liberada. A árvore deve passar por um processo de limpeza para a retirada total de resíduos do revestimento. A seguir, deve ser colocada em uma solução de branqueamento e depois na água com bicarbonato. A árvore vai para o ultrassom e depois é novamente lavada. Com a árvore limpa, as peças são cortadas e separadas. Depois de passar por um pré-polimento e um tamboreador, estão finalmente prontas para serem apuradas e montadas de acordo com o processo de fabricação. As pedras podem agregar ainda mais beleza e refinamento a uma peça. Mas você sabe como fixar as gemas nas joias? Chegou a hora de conhecer a arte da cravação. Existem várias técnicas de cravação. A escolha depende do tipo de gema, sua lapidação e o próprio desenho da joia. A técnica requer dedicação, prática e, acima de tudo, talento. Um bom cravador deve ter conhecimento sobre a utilização correta das ferramentas específicas para a realização do seu trabalho. O buril é uma ferramenta importantíssima para o processo de cravação. Serve para cortar, engastar, desbastar e levantar granitos. Pode ser encontrado em formatos e tamanhos diferentes e deve ser afiado de acordo com o trabalho a ser feito. Para isso, utilize um esmeril que pode ser adaptado a uma politriz. Primeiro, deve-se fazer um ângulo de aproximadamente 45 graus na ponta da lâmina. Em seguida, desbaste 2/3 da ferramenta até a metade da largura. Depois, passe o buril na pedra de Arkansas ou em um esmeril. Para finalizar, passe uma lixa fina. Depois de afiar o buril, coloque o cabo. Para fixar as lâminas, basta prender a lâmina em um torno e martelar. Dessa forma, você pode realizar o trabalho com maior firmeza e segurança. O tamanho do buril deve estar de acordo com o tamanho da mão do profissional. Sempre que necessário, é importante afiar o buril. A cravação deve ser feita com a joia muito bem fixada. O suporte de goma laca facilita o trabalho do cravador, dando maior firmeza e evitando danos no metal. O preparo é fácil. Basta derreter a goma na extremidade de um pau ou em uma superfície de madeira. Com a ajuda de uma lamparina, vá colocando a goma com muito cuidado para não queimá-la. Para fixar a joia, é necessário aquecer a peça e a goma.
Ao retirar, limpe toda a goma mergulhando a peça na soda cáustica ou no álcool. Outra ferramenta muito utilizada no processo de cravação é o perloar. Ela serve para dar acabamento em garras e granitos. Depois de fixar a pedra, rode o perloar na ponta do granito para dar um efeito arredondado. Os calcadores servem para acalcar a pedra dentro do orifício, dando pressão. Existem modelos variados de calcadores. O martelete é uma ferramenta que auxilia na cravação inglesa. Depois de colocar a pedra no lugar, utilize o martelete para deslocar o metal sobre a pedra, fixando-a. O martelete é adaptado ao motor de chicote. Seu uso exige extrema atenção para não danificar a gema. Pronto, a pedra está cravada, mas o trabalho ainda não acabou. É preciso dar um acabamento final no local da cravação. Para isso, utilize limas finas, lixas e borrachas próprias. Muito cuidado para não tocar a pedra com lixas ou borrachas. O risco de danificar a gema é grande. Vamos ver agora diferentes tipos de cravação. Toda cravação que possuir metal ao redor da pedra é considerada inglesa. É muito utilizada em pedras cabochão, placas e pedras lapidadas. A escolha de formatos e espessuras de virolas e chapas depende do tipo de lapidação e o tamanho da pedra. Chapas muito finas dificultam o trabalho e a eficácia da cravação. Inglesa na virola. Essa cravação precisa de uma virola de metal envolvendo a pedra. O desenho da virola é feito de acordo com o formato e lapidação da gema e também com o design da joia. Meia inglesa. É uma variação da inglesa, onde a virola ou chatão não são inteiros, deixando assim a pedra mais à mostra. Na cravação com garras, a pedra é fixada através das garras ou grifas. A quantidade de garras usadas vai depender do tamanho e formato da pedra. Existem várias técnicas para a fabricação de joias com cravação de garras, que podem ser modeladas no metal ou na cera. Na cravação pavê, as pedras são cravadas uma do lado da outra, cobrindo toda ou parcialmente uma superfície. As pedras são acomodadas em furos feitos na chapa de uma maneira precisa e presas por granitos. Granitos são pequenos grãos que são levantados do próprio metal com a ajuda de um buril. Essa técnica exige muita precisão e prática. Podemos fixar com granito apenas uma pedra, dando um detalhe à joia. A chapa onde será feito o pavê deve ter uma espessura de acordo com o tamanho da pedra. Chapas muito finas não são recomendadas. Um outro tipo de cravação é de trilho ou carré. Nesse caso, as pedras são colocadas em um trilho com paredes paralelas e fixadas pelo metal. A técnica de gravação é utilizada para criar texturas e efeitos na joia. Pode ser feita manualmente com o uso de um buril que deve ser preparado e afiado. Sempre que necessário, é importante afiar o buril. O gravador deve ter firmeza e habilidade para executar esse tipo de trabalho. As peças trabalhadas precisam estar bem presas. Para isso, é indicado o uso do pau de goma.
Como é a joia dos seus sonhos? Completamente lisa? Brilhante ou fosca? Gosta do metal amarelo ou prefere o tom do ouro rosa? Existe um leque bastante diversificado de acabamentos que podem conferir à joia personalidade, beleza ou um toque de sofisticação. O acabamento pode ser subtrativo, ou seja, que retira algum material da peça usando limas, lixas, esmeril, discos de polimentos e escovas. O acabamento não subtrativo é utilizado para polimentos e limpeza da peça. Pode ser realizado com um tamboreador, também conhecido como rola-rola, ou com aparelhos ultrassônicos e vibradores. Depois de polida e limpa, a joia está pronta para o processo de acabamento aditivo, como os banhos de prata, ouro e ródio. A aplicação de banhos de ouro, prata e ródio em joias é uma prática bastante comum. O processo consiste em revestir uma peça com metal precioso, mergulhando a joia em uma solução eletrolítica com a presença do metal desejado. A peça deve estar bem limpa, livre de qualquer resíduo, portanto, deve ser bem polida antes do banho. Se a peça for fosca ou possuir detalhes fosqueados, o acabamento deve ser feito antes do banho. Para retirar qualquer resíduo, passe a peça no steam. Depois, lave com água quente, sabão de coco e amônia. Amarre a peça com fio de cobre e desengraxe com desengraxante eletrolítico. Depois, mergulhe em uma solução ácida para neutralizar. Regule a voltagem do tanque de acordo com a superfície e o tipo de metal da joia. Prenda a peça no catodo e mergulhe na solução. O tempo de imersão varia de acordo com o tipo de banho. Se o banho for de ouro, mergulhe rapidamente na solução, lave e, em seguida, mergulhe novamente no tanque por aproximadamente 20 segundos. Lave com água filtrada e seque bem. Quando o banho é de prata ou ródio, basta retirar a peça e lavar com água filtrada. A aplicação do banho pode ser feita na peça inteira ou apenas em algum detalhe. Nesse caso, antes do banho, você deve polir e limpar bem todos os detalhes da peça. Para isso, utilize um aparelho com microagulhas. Lave a peça em água corrente e seque bem. Depois que a peça for desengraxada e mergulhada no ácido, isole com esmalte de unha as partes que não devem receber o banho. Regule a voltagem, prenda a peça no catodo e mergulhe na solução pelo tempo necessário.
Lave, retire o esmalte com acetona e coloque a peça em aparelho ultrassônico para limpar. Lave novamente e seque bem.